capítulo 26, o verso 15. Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? Quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um povo para destruir o rei teu senhor. Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos porque nessa noite o Senhor nos permite estar aqui reunidos. Nos dirige na compreensão das verdades da vida cristã para a nossa edificação. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. O Pedro, isso aí pra gente, primeiro slide. Temos uma citação deste livro aqui, o homem bíblico, Stuart Scott, e ele diz assim: não existe uma compreensão clara a respeito da masculinidade, pois nossa sociedade abandonou a única fonte absolutamente confiável que existe, a palavra de Deus. O homem precisa saber o que Deus diz acerca do homem e da masculinidade. A verdade de Deus é atemporal e supracultural. Em um outro lugar do seu livro, ele diz o seguinte, e nós vamos depois trabalharmos mais tempo esses livros, mas eu quero citar para vocês. Os meninos precisam aprender as características da masculinidade bíblica por meio dos pais e outros professores espirituais. Homens cristãos precisam assumir sua responsabilidade de estudar o que a Bíblia traz sobre esse assunto, conversar a respeito disso com outros homens piedosos, ler alguns dos recursos que veremos a seguir e depender da graça de Deus para mudar. Então, ele puxa para os homens a responsabilidade de ensinar os novos meninos a serem homens. E ele fala que os homens cristãos então precisam assumir a sua responsabilidade de estudar o que a Bíblia traz sobre este assunto. Um outro livro que eu digo para vocês é esse aqui, Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. Então a capa já traz aqui algumas crianças desvendando o rio e dois aqui se atracando, coisa comum de menino. E ele diz assim em um outro lugar: primeiro, os homens precisam ser senhores. Homens foram criados para exercer domínio na terra. Esse encargo dado por Deus é frequentemente chamado de mandato cultural. Gênesis 1, 26 a 28. Nós, garotos, podemos chamar isso de o impulso da casa da árvore. Os meninos querem conquistar e dominar. E se o terreno perante eles é o quintal, então é isso o que eles querem conquistar e dominar. Então esse impulso natural que os homens têm de descobrir, desvendar e conhecer o ambiente que lhes cerca. Os garotos, portanto, devem estar em treinamento para se tornar homens que exercem domínio. Devem aprender a ser senhores na terra, devem aprender a ser desbravadores visionários. Bom, nós vivemos em um mundo onde a cada dia os homens estão se efeminando. Eu não digo só as características exteriores, interiormente eles estão se efeminando. A falta de conhecimento que diz respeito ao uso das ferramentas. Ah, porque vive na cidade, pastor. Então ele precisa consertar, construir, fazer. Então, se você chama algumas crianças hoje, meninos de até 12 anos de idade, eles desconhecem o que são as ferramentas, como devem ser usadas. Eles são incapazes de defender o lar. Eles não conseguem desempenhar a masculinidade. Essa efeminação pode ser percebida claramente na própria igreja. Eu fico muito triste quando as pessoas chegam e dizem assim: a sociedade mais forte da igreja é a SAF. Nós vamos ver daqui a pouquinho que fortaleza é uma característica masculina. Quem tinha que estar na frente liderando, desbravando, conquistando, sustentando, dirigindo, são os homens. Então, é triste ver, por exemplo, que a maior parte de membros das igrejas evangélicas é composta de quê? De quê? Mulheres. As pessoas então relegaram o espiritual ao feminino. Você chega para o cara e fala assim: não, a mulher já vai para a igreja, não precisa. Então a mulher assumiu a espiritualidade, em alguns aspectos até a condução da casa, ela paga tudo, ela faz tudo, ela resolve tudo, e o marido vai ficando fora de questão.
Então, buscando o homem, ser bravo. A ideia aqui nos textos bíblicos é de avançar, conquistar, realizar, dominar. Então, fazer as coisas acontecerem. O puritano Hugh Latimer disse a seu companheiro, o bispo Nicholas Ridley, quando os dois estavam sendo queimados vivos na estaca, no reinado de Maria Sangrenta: passe bem, mestre Ridley, banque o homem. Hoje acenderemos uma candeia na Inglaterra, uma luz que espero nunca seja apagada. Eu estava assistindo alguns vídeos, essa semana eu vi um vídeo de decapitação no Iraque. Eu vi aquele vídeo de decapitação de 21 cristãos. E o que me deixa impressionado é a hombridade. Não há lágrimas, não há desespero no rosto deles. Eles ficam cônscios, eretos. Alguns dizem palavras de incentivo. Tem um testemunho de um deles, gravado na internet. Ele não nega a fé. E logo depois de declarar a certeza, ele é colocado de joelhos e tem a cabeça arrancada fora. E no vídeo você consegue ver depois a perna se movendo, depois a cabeça é arrancada. Então é algo brutal, doloroso, mas ele se mantém. E nós percebemos hoje nos homens uma total apatia para liderar o lar, para conduzir a família, para ser testemunho do Evangelho, assumir as responsabilidades. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Vamos ler a nossa versão? 1 Coríntios, o capítulo 16, o verso 13. Coríntios, capítulo 16, o verso 13. Vamos ler todos a uma só voz? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. O termo aí, varonilmente, é esse aqui: sejam homens de coragem. Pode passar. A palavra andrizo, usada no grego aqui, traduzida como homens de coragem, poderia ser traduzida como banque o homem, ou simplesmente seja varonil, ou seja másculo. Paulo pega o texto e diz assim, eu falei sobre isso na conferência Homens Fortes, quando eu falei sobre o patriarcado no Antigo Testamento. Todos os textos do Antigo Testamento, quando falam de falta de coragem, falta de ânimo, falta de iniciativa, diz assim. Por exemplo, o profeta falando sobre os babilônios, assim, eles são como mulheres lutando contra o Egito. Ou são medrosos como mulheres. Ou são temerosos como mulheres. Então aqui Paulo, sendo conhecedor dos termos, ele vem dizer assim, seja másculo, seja varonil, banque o homem. Quando as lutas do Evangelho chegarem, quando as lutas no que diz respeito à vida cristã surgirem, seja homem, permaneça firme. Então ele dá o uso da imagem, uma clara expressão à igreja de como a igreja deve se portar. Os homens da igreja sempre deviam dar o tom e o exemplo que caracterizasse a comunhão naqueles tempos de perigo. Então Paulo chama os homens e diz assim, vocês devem se portar de uma maneira tal que toda a igreja veja em vocês um comportamento sério de quem dirige, lidera e avança em meio aos perigos. Então andrizo, a palavra utilizada do grego, apontava para essa característica masculina. 4 ordens dadas pelo apóstolo no verso caracterizam um único pensamento: vigilância, estarem atentos; constância, então ele não muda, ele não tem uma variação, ele é sempre a mesma coisa; e particularmente força e coragem. São definições escriturísticas de varonilidade. Todas essas características, quando aparecem nas escrituras, elas dizem respeito a como um homem deve ser, como um homem deve se portar. O termo andrizo não aparece no Novo Testamento de novo, só nesse versículo de Paulo. Mas ele aparece na Septuaginta. O que é a Septuaginta? É uma tradução feita por 72 sábios do texto hebraico do Antigo Testamento para o grego. Então, o termo andrizo do grego, do
Novo Testamento aparece no Antigo Testamento na tradução da Septuaginta. Na Septuaginta o verbo aparece cerca de 20 vezes. 21 ou 22 vezes, se você olhar alguns textos que não são tão comuns. E é a tradução do termo hazak no hebraico. E o termo hazak no hebraico, esse verbo denota no hebraico um círculo de significados ligado à ideia de força e coragem que prevalece. Toda vez que usa esse termo andresso ou hazak no Antigo Testamento, está falando de uma coragem que prevalece, de uma coragem que é forte, que enfrenta as dificuldades. Originalmente significava prender ou agarrar algo. Sempre implica a ideia de tomar a iniciativa. Então o verbo, no acadiano mais antigo, indicava a ideia de segurar ou tomar algo com força. Depois no hebraico, que é utilizado no Antigo Testamento, ele toma a ideia de fazer algo avançar, persistir, ter força e coragem. O texto do Antigo Testamento tem o uso de hazak e é encontrado em vários lugares. Vamos ver alguns deles. Deuteronômio 31, versos 6 e 7. Quinto livro da lei de Moisés. Seis e 7. Primeiro Deus fala com Israel no verso 6. Sede fortes e corajosos. Aqui é o verbo hazak. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Agora o verso 7 ele fala a Josué. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso. Aqui de novo é o termo hazak. Porque ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Agora o verso 23 do capítulo 31. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Então aqui falando da liderança de Moisés sobre Israel, dos anciãos sobre Israel e do próprio Josué que substitui Moisés, o texto fala de uma condição masculina. Ele precisa ser alguém forte, corajoso, de iniciativa, que persiste na caminhada. Uma característica masculina é que o homem precisa ser um líder de persistência, de força e coragem. Hoje em dia os homens são medrosos, correm até de barata, né? De aranha. Né? Na aranha pode, né, querido? Mas não é só essa ideia de um medo institucionalizado no nosso coração. O medo hoje ele é mais preocupante. Os homens têm medo de casar, liderar as famílias, educar os filhos, manter e sustentar o lar, assumir liderança na igreja. Esse medo é o mais terrível de todos. É esse medo que o texto então vai combater. Vamos ver um outro texto, Josué, capítulo 1, verso 6. São muitos os usos no capítulo 1 aí, em Josué, mas vamos ver só alguns, versos 6 e 7. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Agora nós vamos ver 2 Samuel 10, 12. 2 Samuel 10, verso 12. Vou pedir para alguém ler, por favor. Ser forte, pois, pelejemos valiantemente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor Deus o que bem lhe parecer. Então, esse termo aí, ser forte e pelejemos varonilmente, é esse termo aqui, hazak. Então, ele está de novo convocando essa imagem masculina de força e de coragem. Vamos ver 1 Crônicas 22, 13. 1 Crônicas 22, 13. Quem encontrar pode ler. Então prosperarás
se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Então, de novo, aqui uso do mesmo termo. Essa imagem de um homem masculino, de um homem que é forte e que avança. Então, bancando o homem. Ali ficou banando, né? Quase bananando, né? Mas é bancando, tá bom? O homem. Quando os filisteus souberam que Israel tinha trazido a Arca da Aliança ao acampamento, tiveram medo, recordando as pragas que tinham caído sobre o Egito. E esse texto aqui de 1 Samuel 4:9 vai falar da disposição que é dada ao coração deles. Vamos ler lá, 1 Samuel 4, verso 9. Alguém lê, por favor. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então, nesse texto aqui, ele diz assim, em primeiro lugar: sejam homens, portai-vos como homens, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos como homens e lutai. Então, o convite é, em meio a uma situação de grande terror, você precisa entender esse contexto do Antigo Testamento. Quando Israel, um grupo pequeno de homens, todos os exércitos e as cidades grandes tremiam, porque Deus era com eles. Não tinha exército, força militar que os resistisse. Então, de repente, eles descobrem que a arca voltou para Israel. Eles dizem, agora Deus está de novo com eles. E eles então tremem. E levanta então no meio deles alguém e diz assim, sejam homens, banquem os homens, ajam como homens. Nós precisamos, meus irmãos, restaurar nos nossos dias essa ideia da masculinidade, de quem lidera, de quem banca o homem, de quem dirige a casa como homem. Ele não pode ser uma mulherzinha. O texto do profeta Isaías diz que as mulheres tremem, chamando assim o exército da Babilônia. Nós precisamos agir como quem lidera, dirige e conduz com força. Quando Davi fugia de Saul, recusou-se a matar o rei, mas desgostou-se de Abner, que era o guarda do rei. Depois de roubar um vaso de água do lado do rei, Davi zomba de Abner na frente das suas tropas. 1 Samuel 26:15 é o texto que nós vemos na abertura. Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? Quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Então, Abner é envergonhado por sua falta de liderança, não mantendo a guarda adequada. Um homem de verdade protege aqueles pelos quais ele é responsável. Então Davi chega, ele não mata o rei, mas ele tira do lado do rei um vaso de água que era particular do rei. Depois ele chega na encosta da montanha, protegido com a espada, encontra Abner e o exército do rei, e então ele envergonha Abner dizendo assim, você não é homem, você não é Razak, Andrizo, você não tem que ser forte, corajoso, empenhado na sua tarefa. Você falhou em guardar o rei, proteger o rei e cumprir o seu papel. Hoje nós precisamos resgatar isso. E eu acho que o papel que o PH tem tido em nossa igreja é isso. Chamar os homens à responsabilidade de bancar o homem. Liderar a igreja, conduzir a igreja. Nós tivemos reunião do conselho segunda-feira. E aí nós estamos reunidos e começamos a pensar em nomes para a liderança masculina da igreja. Diaconato e presbiterato. Olha, eu fico impressionado porque o Elias não é careca, o Silvano e o Agel. Do que esses homens coçaram a cabeça procurando nomes. Mas procurar nome. E só não indica os nomes femininos porque a nossa igreja não crê na ordenação feminina. Porque não acha homens capazes. E aí eu terminei a reunião do conselho com a seguinte instrução para os presbíteros. Convoquem os homens da igreja, em qualquer idade. Dê cargos, determine cargos e tarefas.
Abraão foi chamado com 100 anos de idade e a esposa era estéril para fazer dele uma nação. Então não tem desculpa. Chama os homens mais velhos para cumprir os cargos mais leves, mais tranquilos. E os outros homens, nós vamos chamar a responsabilidade do presbiterato e do diaconato. E Abner, então, é envergonhado por Davi. Publicamente, diante do exército, ele diz: você não é homem, não. O homem, ele cumpre o seu papel de liderança, de proteção, de cuidado. Vocês acreditam que a igreja é um lugar de proteção para as nossas famílias? Acreditam? Sim. É um lugar onde nossas famílias são instruídas na palavra? Sim. É um lugar onde elas são instruídas a amar a Deus? Sim. É um lugar onde nossas esposas são cuidadas e são instruídas a amar a Deus? Sim. Se nós não cuidarmos da igreja, o que vai acontecer com nossas famílias, esposas e filhos? Se a igreja acabar, o que vai acontecer com eles? Vão ficar sem instrução e sem cuidado. Talvez a palavra de Davi para Abner sirva para nós. Você não é homem, não? Por que você não está guardando aquilo que você tem que guardar? Por que você não está protegendo aquilo que você deveria proteger? Você não é homem? Davi é muito duro com Abner. E ele diz assim: você tem uma missão, uma tarefa, Abner, de guardar, de proteger. Vocês querem ver? Deus colocou Adão e Eva no jardim. Colocou os dois? Não eram os dois que estavam no jardim? Sim. Quem comeu da árvore? Os dois. Quem foi tentado? Os dois. Não, Eva. Paulo diz lá em 1 Timóteo o quê? Adão não foi tentado, mas Eva, sendo mais fraca, foi tentada por Deus. Ela foi tentada, tomou, comeu e levou para o seu marido. Aí Deus vem e chama para resolver as coisas. Quem é que ele chama? Abram lá para vocês verem. Capítulo 3 de Gênesis. Tem um pessoal falando meio assim: aí alguém completa Adão, ele é Adão. Né? Mas 2 ou 3 só, o resto fica só assistindo. Então vamos ler lá, para a gente ter certeza do que está escrito. Capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não, nem tocareis nele, para que não... Alguém lê o verso 4 até o 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, ela toma e dá a quem? Marido. Olha o capítulo 2, verso 15. Alguém lê, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e plantar. Então, no hebraico tem uma característica importante. Verbos, adjetivos, substantivos, tudo se declina. Então, aqui aparece a palavra homem, Adam, designando macho, masculino, no singular e no plural. O verso 15 diz que Deus toma o macho, homem, singular e plural, e dá a ele qual ordem? Quem é que tinha que guardar o jardim? Adão. Cadê Adão que desceu a cacetada na cabeça da cobra? Para completar, a cobra ainda fala. Para piorar, a cobra ainda fala com a mulher dele. Agora vamos lá ao capítulo 3. Olha o que diz o verso de número 9. Alguém lê, por favor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? De novo, aqui é o termo macho, masculino, singular, é Adão. Quem é que é chamado? Mas quem comeu? Eva. E levou para ele. Quem é que foi tentado? Eva. Por que ele não chamou Eva? Porque era ele que tinha que guardar. Por isso que ele chama o homem. E aqui então a mesma coisa aconteceu lá com Abner. Você não é homem, Abner? Agora Deus chega para Adão e fala assim: Adão, quem é que tinha que guardar?
O que Adão fez? Ele é inteligentíssimo, tá? Depois que peca, né? O que ele fez? A mulher que você me deu. A culpa é sua e dela. Olha só a falta de hombridade. O que ele tinha que ter feito? Baixa a cabeça, dá um passo atrás e fala assim: desculpa, eu falhei, eu tinha que ter guardado o jardim. Ele guardou o jardim? Não. Ele guardou a mulher? Não. Ele guardou a ordem natural das coisas? Não. Tinha que baixar a cabeça e dar um passo atrás. Me desculpe, eu não fui homem, eu não fui forte, eu não fui corajoso, eu não avancei, eu não liderei, eu não cumpri a minha tarefa masculina. Mas em vez disso ele joga para Deus e para a mulher. E a mulher então joga para a serpente. E aí Deus vai e castiga todo mundo e diz: olha, eu não quero isso, eu quero que cada um cumpra o seu papel e siga aquilo que eu ordenei. Em seu leito de morte, Davi deu a incumbência a seu filho, sucessor Salomão. Vamos ver 1 Reis 2, 2 e 3. 1 Reis 2, o verso 2 e o verso 3. Alguém lê, por favor. Alguém leu do 1 até o 3, pode ler. Capítulo 2, de 1 a 3 de 1 Reis. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizer, por onde quer que fores. Então, para ele fazer o que diz o verso 3, Davi diz que ele precisa ter uma característica. Ele precisa ser razak, ter coragem e ser homem. Eu estava lendo um livro, eu estou tentando recordar qual foi o livro, não consigo me lembrar, mas em determinada parte do livro o autor fala assim: todos os homens nasceram com aquilo que é necessário para a liderança. Nasceram homens. Nasceram homens. Então, quando Davi está morrendo, ele chama Salomão e diz assim: Salomão, você vai assumir o rei. Vai ser o rei. Seja homem. Lidera. Seja varonil. Seja bravo. Tenha coragem. Avance. Conduza. As palavras é para que Salomão assuma e carregue com toda a coragem. Então eu saí um dia com o Isaac lá, fazer alguma coisa, não lembro, no quintal da igreja, levamos a lanterna. Aí ele: pai, eu estou com medo, pai, eu estou assustado. O que foi? Pai, está escuro. Vai ser homem, rapaz? Está com o papai, vamos? Aí de vez em quando ele ainda, né? Está escuro ali, vamos lá, liga a luz para mim. Mas a ideia é que ele cresça e vá deixando de ter medo. E ele não precisa só deixar de ter medo dessas coisas. Ele vai ter que conduzir o lar, a esposa, os filhos, a igreja. Vai ter que ser um diácono, tem que ser um presbítero, tem que ser um presidente de sociedade. Ele vai ter que conduzir o povo de Deus. Então, aqui, Salomão é chamado por Davi a assumir com hombridade a tarefa de liderança. Os homens precisam assumir isso, despertar isso. E tem algumas maneiras. Primeira maneira, treinamento bíblico. Treinamento bíblico, dado na nossa sociedade, como está sendo feito hoje, nas nossas escolas dominicais, nos cultos, capacita o homem espiritualmente a responder às necessidades. Tem o nosso videozinho lá, o homem preparo de sermões. Eu falei um pouquinho sobre essa característica. Você pode acessar lá na página da igreja. Outra questão é que nós precisamos também nos capacitar na nossa condição física. É por isso que a nossa pegada faz a pescaria. O cabra carregando coisa nas costas, jogando barco dentro do rio, né? De vez em quando tem que descer do barco e empurrar o barco. Ele tem que entrar no mato, ajudar o Elias a capinar lá, carpir lá tudo, fazer cadeira no barranco, né, Elias? O cara vai ter que ser duro para dormir no sol quente, como o Elias fez, né, Elias? Então tem que ser bravo, igual o seu Lima, para aguentar a onda lá de 60, 70 centímetros jogando o barco para um lado e para o outro. O seu Lima firme e forte ainda joga a linha na água e pega peixe. No meio da tempestade. Aí terminou tudo,
balançou para um lado, balançou para o outro. Perdeu o bicho. Ele virou para mim e falou assim: depois da tempestade vem a bonança. Eu falei: o cara é forte mesmo, né? Então nós criamos mecanismos, situações onde nós podemos desenvolver a masculinidade, ser exemplo para os nossos jovens e filhos, conduzir as nossas famílias e experimentar essa característica de bancar o homem, bancar ser homem. Então, na última que nós fomos agora, o Elias bateu o carro. Aí desce dos homens, amarra o carro do Elias, puxa o carro do Elias, empurra o carro do Elias. Nossos filhos assistindo vão aprender a fazer as mesmas coisas. Vão aprender a desempenhar as mesmas funções. A liderar, ter resolução dos problemas, ter coragem para enfrentar as situações. Então nós temos um projeto de masculinidade bíblica que molde a nós e a nossos filhos para conduzirmos os nossos lares e a nossa igreja. Como diz o texto, bancando o homem, sendo homem, a fim de que possamos dirigir a nossa igreja e os nossos lares. Amém? Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? Será que é hambúrguer, pastor, que está fazendo os homens de hoje ficar afeminados? Os homens estão se efeminando, Elias, por 3 propósitos principais. O primeiro, eles deixaram de compreender o propósito bíblico de masculinidade. O que Deus diz? Como nós lemos no início, o Stuart Scott falando no livro O Homem Bíblico, lá ele declara que a falta de verificar os padrões bíblicos do que é masculinidade tem causado. Segundo fator, essa inércia causada pelo feminismo e pelo pensamento pós-moderno, que tirou o homem do seu lugar e tem tentado substituir com a mulher. Terceiro, nós temos enfrentado hoje uma falta de o que eu chamo ânimo masculino. O que é um ânimo masculino? O ânimo masculino é aquela disposição para casar, para trabalhar e suprir o lar, para desempenhar tarefas braçais. Se você observar hoje os jovens, a grande maioria não desempenha nenhuma tarefa braçal. E isso faz com que ele seja feminino. Ele vai se tornando feminino a cada momento. Porque ele deixa de desempenhar aquilo que é natural. É natural. Quando chega na pescaria lá, que o Silvano descarrega o caminhão no braço lá, o Agel, chama eles para briga para você ver depois. Te racha no tapa. O cara está lá fazendo força, cheio de adrenalina. Aí ele fica então, ele se disponibiliza no masculino dele. Então o homem tem uma concepção do corpo diferente das mulheres. E quando ele desempenha tarefas braçais, isso mexe com o aspecto masculino dele. Quanto menos o menino corre, quanto menos ele luta, quanto menos ele desempenha essas situações, menos ânimo masculino ele vai ter para casar, para trabalhar, para dirigir o lar. Então você vai ver que o menino que é criado sem correr, sem soltar pipa, sem jogar futebol, sem lutar, ele vai ter a tendência de, quando adulto, não assumir aquilo que é responsabilidade masculina. É por isso que nossos meninos precisam desempenhar. Hoje o Isaac deu um chute na barriga e quase um desmaio. Eu não posso podar ele nisso, eu tenho que controlar e deixar ele desenvolver. Porque ele tem que ser masculino, ele tem que saber lutar. Então a luta vai ter vários aspectos. Ele vai ter que lutar para sustentar o lar. O que a Bíblia declarou a Adão depois da queda? Do suor? Você já viu que o pessoal não quer suar? Mas ela diz que tem que suar para comer. Tem que suar para comer. Sem suar, ele não vai. Ele pode até comer à custa dos outros. Então você vê cara de 35 anos dentro da casa do pai, comendo as custas do pai, vivendo as custas do pai. De 35 anos ainda não casou, não teve filhos, porque ele não consegue assumir esse aspecto masculino de liderança. Então é a característica. Então pode comer hambúrguer, que não vai fazer mal. Chama o pastor para comer. Alguém tinha pedido desse lado, depois a Sara. Sim, seu Vanderlei. Eu vejo assim, por exemplo, também assim, é bom e ao mesmo tempo eu vejo assim, que enfraquece muito esse ponto assim, a tecnologia hoje também, né? Meninada hoje só quer só o negócio de ficar apertando o botão de computador em casa, não sai mais nem para jogar uma bola, para brincar, nem nada, né? Quer ficar só de dia e noite, se deixar vir à noite, né? Quer dizer, não quer fazer esforço físico, né?
igual uma propaganda, você já viu uma propaganda que tem na televisão, que o sofá vai enrolando no menino, né? Ele vai ficando ali, quer dizer, até que a mãe traz um negócio autônomo lá e aí ele bebe, sai todo animado para jogar bola, né? Então os meninos, se deixar, fica ali mesmo, ali. Tem que dar comida na boca, e ele fica ali quietinho, ele não quer fazer nada, quer dizer, então não tem isso. Né? Se deixar, fica de jeito. Quando eu era pequeno, eu lembro que várias vezes eu saí para caçar com os filhinhos, ou catar as formigas tanajuras lá em Manaus, fazer farofa dela. Então, eu recolhia todas as formigas, destacava o abdômen, fritava e fazia farofa. E você pega o menino hoje, ele não consegue abrir o plásticozinho do canudo, ele não bebe o todinho que está no copinho lá. Ele fica, mãe, não consegui! Aí naquela idade já saía, às vezes pegava um filho, caçava, fritava e comia. A mãe chegava lá, que é esse pedaço? Não, eu comi uns passarinhos fritos aí. Então, de fato, essa semana eu peguei o Isaac, aí fomos no quintal lá, quando nós fomos à pescaria, a última vez que nós fomos pescar, eu ensinei ele a arremessar a faca. Aí ele ficou impressionado. Aí agora eu ensinei ele a arremessar umas estrelas de metal chamadas shuriken. Aí eu arremessei uma, ela entrou metade no tronco. Aí ele jogou a dele, ficou só a pontinha e falou, pai, por que no senhor entrou tudo? Eu falei, porque o papai é mais forte. Eu quero ficar forte, quero ser forte. Então ele quer ser forte, ele viu o exemplo e quer ser forte. Então ele precisa crescer sabendo que ele vai ter que ser forte. Então nós precisamos de fato resgatar esses exercícios. Nesse livro ele fala de algumas situações nas quais nós resgatamos a masculinidade. E nas nossas próximas reuniões nós vamos estar tratando disso. Um deles, por exemplo, ele fala sobre a ideia de que nós precisamos vencer a preguiça. O homem, ele não pode ser uma pessoa preguiçosa. E hoje eles são preguiçosos em várias coisas. Não estou falando só de cansaço físico, não. Porque na adolescência é muito comum isso. Mas eu estou falando do cansaço de ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não quer casar. Ele fica velho dentro de casa e tudo isso ele não quer fazer. Você tem que estar empurrando, forçando, mas ele quer ficar dentro da casa dos pais. Então a gente precisa motivá-los a sair. Sabe? E também uma outra coisa que facilita, né, a eliminação dos homens é que a maior parte do que eles aprendem vem de mulheres. Então eles têm, é a mãe que é a mais ativa dentro de casa, é a professora na escola, é a diretora na escola. Então todas as figuras de liderança que ele tem, enquanto ele vai crescendo, é sempre uma mulher. E aí, geralmente, a mulher ela vai querer cortar esses sinais de masculinidade de menino. Se o menino é agressivo, não, tem que parar. Não pode fazer isso. Se o menino quer brincar, ele é mais ativo, não, tem que ficar quietinho, igual as meninas que querem ficar quietinhas, sentado do lado da professora. E aí isso também vai contando, ele vai pensando que ser homem é ruim, porque também tem os lares que foram destruídos, a mãe fala mal do marido, do ex-marido, do pai do menino. Aí ele fica vendo que ser homem é ruim e que ser mulher é que é o certo. Ser efeminada é que é o certo. Então eu tenho um projeto na nossa igreja, nesse ano, nós implementarmos uma vez no ano, cada um dos presbíteros dá aula para as nossas crianças. Porque a maioria das professoras são mulheres. Nós temos hoje só um professor, que é o presbítero Otoniel, dos homens dando aula nas crianças. Então, introduzir a figura masculina lá também. Se você for observar nas séries iniciais, a maioria é professoras. Então, de fato, a figura feminina estando mais presente, ela vai contaminar aquele menino só com uma coisa. É claro que ele tem que mesclar, tem que aprender com os dois. Mas quando ele vê só aquele padrão, aí ele aprende só aquele padrão. A gente precisa retirá-lo e apresentar um padrão correto para que ele se espere e acompanhe. Esse é o problema, tem que ter padrão, porque até na escola da Alice, a gente foi numa reunião, aí falou que no quinto ano tinha um professor, teve uma mãe que falava, ai, é homem, é um professor? Ah, mas eu queria que fosse professor. Então, assim, a própria sociedade também acha que tem que ter professor para ter a aula para criança. Tem que ser professora, não pode ser homem. Então nós temos que trazer o homem da liderança para ele servir de parâmetro. Então na igreja, nos cultos, na lição, em casa, nas atividades externas, para que ele sirva de padrão e parâmetro de masculinidade. E nossos filhos aprendam com eles a ser másculo e a desempenhar essa tarefa. Com a ausência, as mulheres assumem agora me foge o termo.
o espaço que ficou, a lacuna, aí ele vê nela então alguém que está suprindo em todas as áreas. Por isso que os homens precisam bancar o homem e liderar. Ok? Sim. Pastor, na nossa igreja, a gente tem um grande problema a respeito disso. Primeiro que a igreja é constituída por maioria de mulheres. E os homens que estão lá, não são homens. Quando é criança a gente pode ensiná-los, né? E quando é homem, que a cabeça dura e não quer aprender. Nós temos aí, Thiago, várias situações. Primeiro, por exemplo, esse trabalho de PH aqui faz isso. A tendência é, se ele está resistente a participar, é que ele vai sendo influenciado. Então, na reunião de conselho da segunda-feira, terminamos, acho que era 1h30, né, Elias? 1h30. 1h30 eu falei assim, e amanhã, 6 horas pescar, né? Aí eles vão embora e tal. Aí eu já peguei no pé do Pedro. Falei, Pedro, pescar. Não, você não compromisso e tal. Eu fico arrochando para ele virar presbítero. Porque para ser presbítero na nossa igreja tem que pescar. Tem que pescar, senão... Ou fingir que pesca também. Ou então, pelo menos, ele acaba fazendo comida pra gente, né? Porque eu entendo que quando nós vivemos isso, eu o convido, eu estou fazendo com que ele veja o exemplo. Né? Digamos, na última pescaria ele aprendeu, porque pegou até o peixe lá, né, Pedro? Mais ou menos. Aí eu desci com ele uma hora no barco sozinhos, aí eu peguei uma curvina, aí na volta ele falou assim, pastor, agora que eu já aprendi, eu vou pegar um também. Então ele está vendo um padrão de masculinidade. E aí ele vai vendo. Então quando ele vê ali, agora ele fica olhando lá o Silvano churrasqueiro, ele deve estar pensando, ano que vem o Silvano vai perder o cargo dele, eu vou para churrasqueira. Né? Então, esses padrões que eles vão percebendo, ou vai contaminar, ou vai fazer com que ele se perca. Porque ele vai ficando tão distante que ele sai. Quando nós criamos um grupo, esse grupo desempenha, esse grupo desenvolve, eu vou contar um segredo aqui, os caras de futebol estavam quase me ganhando futebol. Mais uma sexta eu ia. Porque eu chegava lá escorrendo, jogando e tal, chegava lá quebrado, eu ficava olhando assim aquele suor, você vai falar, mas tá me dando vontade. Aí eles pararam e eu dei convencido. Mas o exemplo, ou então eu ia deixar de ir. Porque uma hora ou outra eles iam pegar tanto meu pé, para focar, só vai tomar umas Coca-Cola e não joga nada, que eu ia sair. Então ou eu vou aderir ao grupo, ou eu saio do grupo. Então se você cria um grupo de masculinidade que desempenha, que exerce masculinidade, os que não aderirem, a tendência é que eles venham a se afastar completamente. Mas o exemplo é excelente. Bom, vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de compreendermos o que significa ser homem. Bancar o homem, ser varonil, másculo, é desempenhar a liderança de condução e proteção daqueles que estão sob nosso cuidado. Dirigi-los, guardá-los, amá-los. Ó Pai querido, nos dá como homens desta igreja, desempenharmos as funções de liderança para o cuidado e proteção de nossas famílias, a fim de que nossa sociedade se iguale, ó Deus, ao projeto original lá em Gênesis, onde o homem cultivava e guardava o jardim. E o jardim, cultivado e guardado pelo homem, tem, ó Deus, de fato, apresentado em si mesmo aquilo que Deus disse. Era tudo muito bom. Que alcancemos, ó Deus, essa beleza e harmonia com aquilo que o Senhor criou, desempenhando a nossa função. É o que nós rogamos, é o nome santo de Cristo Jesus. Amém.